tema de hoje é sobre inflamáveis e combustíveis. Vamos entender um pouco sobre a NR20, algumas regrinhas básicas, conceitos rápidos em alguns poucos minutos, para que você possa estar familiarizado previamente com algumas regras desta norma que foi modificada em 2012. Isso, 2012 foi a última mudança significativa da norma regulamentadora, onde trouxe alguns conceitos novos, algumas regras de treinamento que até então não tinha pela NR20, tinha por outras normas, mas não por ela. Então, o que mudou basicamente? A primeira regra que mudou foi a definição de inflamáveis e combustíveis. Lembrando que líquido inflamável pela NR20, pela última versão, é qualquer líquido que tenha ponto de fulgor de até 60 graus Celsius. Esses são os líquidos inflamáveis, qualquer temperatura negativa até 60 graus Celsius positivos. Se ele tem esse ponto de fulgor como referência numa FISPIC, num documento padrão, e você identificou isso daí, esse é líquido inflamável. Líquido combustível são os que têm ponto de fulgor acima de 60 graus Celsius, limitado até 93 graus de temperatura. Então, acima de 60 até 93 são os líquidos combustíveis. Líquidos que estão sempre presentes no nosso ambiente de trabalho, tanto inflamável quanto combustível, podem pegar fogo, isso se atingir o ponto de fulgor, ponto de temperatura mínima, que essa substância vai começar a liberar vapores para que ela possa ser ignitada. Então, devemos tomar um cuidado grande sobre esses pontos de temperatura. Alguns exemplos: o álcool líquido, o etanol, tem um ponto de fulgor médio de até 13 graus Celsius. O óleo diesel, aproximadamente 40 graus Celsius. A gasolina, menos 43, então 43 graus Celsius negativos é o ponto de fulgor da gasolina. Lembrando que algumas substâncias têm pontos de fulgor elevados e, para fins de norma, não são considerados inflamáveis nem combustíveis. Vamos usar um exemplo que tem na casa da maioria dos brasileiros: o óleo de soja. Quem nunca fez uma fritura ou não presenciou alguém fazendo uma fritura e de repente aquele óleo pegou fogo? Mas na embalagem dele não está marcando que é inflamável nem combustível, mas pegou fogo. Por que pegou fogo? Porque teve um excesso de aquecimento. Alguns óleos têm pontos de temperatura de 240, 260 graus Celsius, depende muito da qualidade, do refino, do tipo de óleo. Então, esses óleos de soja, óleos azeite, óleo de canola, óleo de girassol, para efeitos normativos não são considerados inflamáveis nem combustíveis, mas se houver um excesso de aquecimento, ele pode pegar fogo, a substância pegará fogo. Ok, lembrando que quando falamos de ponto de fulgor, o que significa isso? Ponto de fulgor é o menor ponto de temperatura que uma substância, ao ser aquecida, começará a liberar vapores para que, através de uma fonte de ignição, venha a ser ignitada. Lembrando que quando chegar no ponto de fulgor, a substância vai estar formando no mínimo o triângulo do fogo. Vai ter o calor, vai ter o combustível e vai ter o comburente. O que falta? Fechar o tetraedro do fogo. Como assim? Falta fonte de ignição, falta reação em cadeia, aquilo que vai ignitar aquela substância no ambiente que ela está presente. Então, se você conseguir evitar que atinja o ponto de fulgor e também evitar que haja fontes de ignição no ambiente de trabalho, você evitará princípios de incêndio com substâncias previamente aquecidas ou até mesmo substâncias que estejam no ponto de fulgor elevado. Em algumas áreas de trabalho, ambientes de trabalho químicos, onde tem reatores, onde tem misturas químicas, que é difícil manter uma temperatura abaixo do ponto de fulgor, uma das opções é neutralizar o oxigênio ou inetizar o ambiente de oxigênio, retirando, expulsando ele de lá de dentro com nitrogênio, por exemplo. É uma das maneiras de você quebrar o triângulo do fogo. Consequentemente, não haverá, através de uma fonte de ignição, a possibilidade de ignitar aquela substância por não haver o oxigênio dentro do ambiente. Então são maneiras de a gente controlar o ambiente de trabalho. Lembrando que a norma traz várias regras de procedimento operacional, de análise de risco, de permissão para trabalho, de procedimentos operacionais, visando garantir a saúde, a segurança e a integridade física do trabalhador durante a execução dos seus trabalhos em geral no dia a dia.